Bom dia, Humberto. Bom dia a vocês que nos assistem. Meu nome é Lucas Desante. Esse é mais um Chama o VAR Podcast. Bom dia, Humberto. E, primeiramente, vamos falar do Palmeiras e LDU de Quito. O que você achou do jogo? E se foi Bom, provável a vitória do Palmeiras? bom dia, Lucas. Bom dia a todos. Então, vamos lá para essa primeira questão levantada por você a respeito da heróica, da heróica classificação, da heróica vitória do Palmeiras sobre o LDU. A primeira coisa que eu achei interessantíssimo, né, e que eu acho que vale destacar numa partida assim, é o quanto ela pode apresentar de surpresa, que na verdade acaba não sendo uma surpresa. Então, o que é surpreendente, na verdade, não é tanto para mim, não é tanto a vitória do Palmeiras, o resultado 4-0, foi a derrota em Quito por 3-0. Então, não se pode esquecer nessa história toda que o Palmeiras saiu de Quito praticamente eliminado da Libertadores. Então, qual o time que jogou lá e qual time, né, que perdeu de 3-0 e qual time que ganhou de 4-0? Sim. Se você não tiver, diga, Lucas. É que quando o Palmeiras perdeu de 3-0 lá, eu falei assim. E vendo o jogo do Palmeiras anteriormente, né? Não, quer dizer, contra o Cruzeiro, eu falei, ixi, o Palmeiras não vai reverter esse placar nunca, cara, nunca. E aí foi chegando o próximo do jogo, aí eu vi o jogo, eu vi os melhores momentos do São Paulo, atacou, falei, nossa, eu acho que eu vou repensar nesse placar, eu acho que o Palmeiras vai ganhar, porque jogar numa altitude é uma coisa e jogar aqui é outra coisa completamente diferente. Então, eu pensava que a LDU ia ganhar, mas Palmeiras, né, reverteu esse placar muito bem. E tipo assim, no 2-0 todo mundo tinha a sensação que o Palmeiras ia virar, né? Ou acho que no primeiro gol todo mundo tinha a sensação que o Palmeiras ia ganhar. Então, eu tenho a seguinte avaliação. Há um termo que eu tenho usado, inclusive estou querendo entrar para patentear esse termo antes que algum aventureiro o faça, Uhum. são as circunstancialidades de uma partida de futebol. Quer dizer, há modismos de toda a natureza, termos que aparecem no futebol a todo momento, como confiança, como marcação sob pressão, como linhas, como toda uma discussão que para o torcedor e para o público de maneira geral, muitas vezes é incompreensível a respeito de esquemas táticos, coloca jogador aqui, 4-3-3, 3-4-2, 2-5-3, quer dizer, e tudo isso acaba sendo uma espécie de matemática e de uma espécie de controle Uhum. de uma partida de futebol que é completamente ruído a hora em que você vê esse contraste de resultados lá no Equador, em Quito, e agora aqui no Allianz. Especificamente, esse jogo, né, agora aqui no Brasil, quer dizer, quando se coloca o fator altitude, sim, ele é uma das variáveis. Mas quando eu estou Uhum. falando de circunstancialidade, estou querendo dizer o seguinte: o Palmeiras obviamente, entrou no jogo pilhado e com a máxima intensidade possível. E aí, nos primeiros momentos, o que se revela no jogo, num tiro de meta, acho que 5, 7 minutos de partida, num tiro de meta batido pelo LDU. O tiro de meta não foi mal batido, ele Uhum. simplesmente foi para a lateral, a lateral esquerda. Quer dizer, a hora não é, que a bola sai pela lateral esquerda, na tentativa, quer dizer, simplesmente uma equipe amadora não sairia de modo tão absurdo. Claro que aí você tem o lance isoladamente,
a narração, ela simplesmente não se dá conta, os comentários não se dão conta, mas aquele lance, para mim, que eu estou falando de circunstancialidade, ele é capital para entender como os jogadores, o goleiro, a defesa, qualquer esquema possível, qualquer 4-3-3 ou 4-5-2, qualquer, não é? Simplesmente se desmorona em relação àquele tipo de situação. E aí, Uhum. então, tem um outro dado, que eu volto a falar aqui das circunstancialidades. O Palmeiras também estava nervoso porque precisava marcar. Ele precisava marcar quatro gols. E, na verdade, acabou marcando num momento da partida, nos primeiros minutos, aos 20 minutos, momento ideal para fazer o primeiro gol. Só que Sim. teve, só que teve um dado nesse jogo que para mim Eu foi acho que o crucial. segundo foi mais ideal ainda, porque foi Então, no primeiro mas tempo. exatamente, Lucas. É isso que eu estou falando da circunstancialidade. Se o jogo fosse 1-0 para o No segundo primeiro. tempo, aí que tá. É esse o drama do jogo. Então, o que acontece é o seguinte: o Palmeiras teve 45 minutos no jogo sob pressão, intensa, e com o placar de 1-0 e mais 45 minutos para fazer 3 gols. Uhum. A hora que o Palmeiras fez o segundo gol, o que aconteceu foi o seguinte: eu estava assistindo o jogo no computador e tal, etc. A hora que eu vi o gol do Palmeiras, eu desliguei o computador e fiquei, bom, agora eu só vou ouvir os fogos para saber quando vão acontecer os gols do Palmeiras. E aí, eu não assisti mais o jogo. Simplesmente fiquei Uhum. lendo. Peguei um livro que eu tinha que ler e tal, etc. E fiquei lendo. E aí eu vi os gritos: oh, Palmeiras, gols, fogos. Ah, o Palmeiras agora fez 3-0. Daqui a pouco eu tô. Não é? Aí, novamente. Aí eu dei uma olhadinha no horário, né? 11 e tanto. Falei, acho que o jogo já acabou, foi 4-0 para o Palmeiras. Sem assistir o jogo. Por quê? Porque quando o Palmeiras fez o segundo gol, acabou o jogo. Acabou o jogo, É né? a circunstância do gol. O gol aconteceu. Aquele gol não poderia ter acontecido para o LDU naquele momento. O LDU segurou o Palmeiras 45 minutos. E aí tomou o gol. A hora que tomou o gol, acabou o jogo. Então, o futebol, quando você vai pensar, não é, em resultados malucos no futebol, 7-1 é um bom exemplo, não é? Eu Sim. vendo o jogo, o Brasil começou bem, 7-1 contra a Alemanha, não é? Inclusive as primeiras chances foram do Brasil. O Brasil tomou um gol. Até aí tudo bem, o Brasil podia virar, não é? Tal. Uhum. A hora que o Brasil tomou o segundo gol, desmoronou. É. E aí, então você tem, quer dizer, então por quê? Porque os jogadores sabiam que a Copa era no Brasil, sabiam da pressão, sabiam de tudo que estava acontecendo, e Uhum. aí eles não têm mais controle emocional do jogo. E o, Então, e, diga, e o LDU, fundamental. ele é um time muito razoável, assim, Ah, questão sim, de aí é uma time. outra coisa que quando exatamente, Lucas, mas esse é o E ponto. esse Palmeiras joga há bastante tempo junto, então já Uhum. tem a proximidade com o Abel Ferreira e sabe o que ele passa, a tática que ele passa e tal. E quando o Veiga entrou, é engraçado que eu tava com meu primo, né, assistindo publicações de vídeo. Eu falei, nossa, o Veiga vai entrar aí e virar o jogo, cara. Meu primo que é corintiano falou assim, não vai não, tal, não deu outra. Tipo, o primeiro lance que ele fez o gol. E É, aí, e aí o Alan, né, que é um baita jogador, sofreu um pênalti e o Veiga bateu no meio, né? Que ele não vai bater no canto que ele já tá, como é? Com medo de bater depois que o Hugo catou o pênalti lá no Paulista, ele só bate no meio. E é, aí, falando do Alan, o que você acha do jogador? E mais uma joia encontrada no Palmeiras, né? é uma promessa, uma nova promessa. O que eu acho que é importante considerar novamente a circunstancialidade. Então você tem uma partida semifinal de Libertadores, então você imagina a pressão sobre esse jogador, e como ele se saiu nesse jogo. Então, diante dessas circunstâncias, só dá para você agora criar uma expectativa positiva. Mas Uhum. eu vejo assim sempre esses jogadores que surgem,
né, de um momento para o outro, principalmente em momento assim. Isso pode ser bastante ilusório também, então tem que esperar, tem que ter o tempo Sim. para ver o que vai acontecer amanhã, porque, né, vejam, hoje na Espanha já se começa a discutir a vida pessoal e as noitadas do Lamal. Então, quer dizer, como isso tem determinado as atuações dele mais recentemente. E aí, é aquela coisa, não é? A cabeça do jogador, principalmente o jogador jovem, como ele se deslumbra ou não com a sua condição, é um fator que pode ser decisivo em relação aos rumos, né, que a carreira dele possa ter. Uhum. E também, falando de joia, tem o Endrick no Lyon. O Endrick que não é usado no Xabi Alonso. Uhum. O que você acha dessa transferência e se ele vai fazer uma alta performance ou a cabeça do jogador vai estar meio bagunçada em relação ao futebol? Eu acho que a cabeça do Andrew está bastante bagunçada. E, inclusive, uma coisa que não é, nessa altura do campeonato, eu ouço falar em coisas tipo staff, pessoas próximas, não é? Empresários, tal, quem de algum modo conduz a carreira de um jogador de futebol. E a primeira Uhum. coisa são as notícias sobre a vida pessoal dele. Quer dizer, como é que essas Sim, coisas vazam? fantasia do Halloween e tal. Como é que essas coisas vazam? Porque isso não tem um efeito grande num jogador com 30 e poucos anos de idade, que já tem uma carreira consolidada e tal. E aí, então, ele faz o que ele quiser da vida dele. Não é questão da vida pessoal do jogador, mas sim de preservar. Quer dizer, você vive no espaço público, você é uma figura pública, de Uhum. como você constrói a sua imagem pública. Então, não é à toa. Mas o Xabi Alonso, ele tá queimando muito brasileiro no Real Madrid, e o brasileiro que comanda o Real Madrid, né? Que é o Vini Júnior, Éder Militão, Rodrigo e tal. Rodrigo agora estava no banco anteriormente, mas agora está sendo opção. Mas você Uhum. viu, né? O Vini Júnior saiu xingando o Xabi Alonso no jogo do Real Madrid-Barça, ou é o clássico. Então, aí há detalhes de bastidores que, por uma série de razões, até pela distância, a imprensa brasileira não consegue cobrir, e quando tem as notícias, essas notícias muitas vezes elas são distorcidas, filtradas e tal. Há uma Uhum. coisa assim que eu li em algum lugar e que merece é, atenção, embora eu sempre desconfie do exagero dessas publicações. De que realmente o Xabi Alonso, por alguma razão, até foi o que eu li, é, por causa da Copa do Mundo, fritar alguns jogadores brasileiros. Uhum. Quer dizer, eu acharia isso um tipo de boicote absolutamente estranho, porque afinal de contas, não é, eu imagino você tendo o Messi, para a gente pensar em jogadores consagrados no time, mas não, vou colocar o Messi na reserva para ferrar a Argentina. E aí eu perco o campeonato porque eu não. Quer dizer, não faz muito sentido, a Sim. lógica não bate com isso. Agora, há uma mentalidade, e isso sim, não é? Desde as décadas, quando esse êxodo de jogadores do futebol brasileiro para o futebol europeu, desde a década de 80, 90, o Viola é o caso mais famoso, e a sua famosa declaração de que faltava feijão com arroz, alguma coisa assim, na Espanha, quando ele foi para a Espanha, na década de 90. Há todo um folclore em torno da adaptabilidade do jogador de futebol brasileiro, e mais do que talvez adaptabilidade, uma certa irreverência, uma certa Uhum. indisciplina tática e tal, não é? Que transforma o jogador brasileiro num jogador visto, não é, com maus olhos na Europa. Então, Mas a Europa, por exemplo, o Balão de Ouro lá do
do Rodri foi também bastante questionada e foi Foi. vários jornalistas europeus, né, que o prêmio é de jornalistas não da FIFA, e jogadores europeus votaram no Rodri, etc. Mas quem que devia ganhar era o Vinícius Júnior, né? Então tem Não, essa questão aí de europeização, né, basicamente, do futebol. E Uhum. o Dembélé que, na minha opinião, jogou muito menos que o Vini, foi o melhor do mundo. A gente já falou sobre o Dembélé, sobre essa eleição. Um ponto aqui, Lucas, não é possível dizer que haja perseguição se a gente não tem informação precisa. Agora, Hum, má vontade, o Vini, tal, tem coisa estranha também. No caso do Vini Júnior, em especial, porque ele foi eleito, afinal de contas, não uhum, é? Pela FIFA, o melhor jogador do mundo, ficou em segundo lugar na bola de ouro, né? Da France Football. Eu acho que ele está numa encruzilhada, e essa encruzilhada é ruim para a carreira dele. O Lyon gera expectativa, aí vai depender de muitos fatores, desde adaptabilidade, não é? Mas é uma coisa que eu já falei aqui, mas que eu insisto, que isso é uma coisa a se pensar sobre o Endrick. Ele não conseguiu, embora não é, tenha sido antecipado no próprio Palmeiras com Abel, a condição de titular no Palmeiras, ele só se firmou efetivamente poucos meses antes, não é, uhum. de ir para o Real Madrid. Então ele tinha uma Sim. condição questionável no Palmeiras com o Abel. Aí ele vai para o Real Mas o Madrid. Abel estava preservando o Endrick, né? Porque. Não, eu sei disso, Lucas. Essa questão de preservar. E o Abel falou isso e tal na época. Uhum. Mas tudo bem. Aí ele vai para o Real Madrid, ele tem algum espaço com o Ancelotti, mas hoje, por exemplo, se fala na concorrência. E agora ele não tem espaço nenhum com o Xabi Alonso. Uhum. Sobre a concorrência, eu concordo que realmente, né, vamos assim dizer, ele não teria muito espaço, um time com jogadores como né, os jogadores, os atacantes hoje do Real Madrid. Mas aí que está uma coisa que realmente é algo que eu pensei, né, na hora que, né, a gente vê essa questão da transação dele com o Lyon e essa discussão a respeito da concorrência. Imagina a Copa de 58, não é? Um rapaz chamado Edson Arantes do Nascimento e a concorrência. Quer dizer, imagina um Rodrigo, um Vini Júnior, o mesmo Mbappé, mesmo. E coloca do lado O dele um Endrick está rapaz. concorrendo contra o Mbappé, né? Vamos falar. Então, Mas, é difícil é, pro Endrick. só, E, só, que e só que também o o. Mbappé, quando ele marca um gol em Wembley, quando ele marca um gol logo na estreia da seleção brasileira, quando ele faz isso, faz aquilo, quando ele marca. Então, a espetacularização, mesmo que nisso haja toda a maldade do mundo possível, não é a de que ele teria um trajeto menor do que a do senhor Edson Arantes do Nascimento. Então, aí, esse, para mim, é o Também nó da questão. você falando que o Mbappé não é decisivo, né, Humberto? Não, não. Ele Então, não tem título como protagonista agora. Não é que ele não é decisivo, ele é, sim. tem Mas, várias Ligue 1 é, no campeonato francês, tem vários campeonatos franceses que ele foi decisivo. e Mas, enfim, foi artilheiro foi também. artilheiro. Foi. Mas, enfim, eu acho que foi Real Madrid ou Sassuolo, eu acho. Que o Real Madrid estava fazendo uma partida bizarra de ruim, Vini Júnior errando tudo, o Rodri errando tudo Uhum, e tal. E aí, um jogador, eu acho que do Sassuolo, não era do Getafe, eu acho. Era do Getafe. E aí, o cara do Getafe foi expulso. Primeiro lance, Mbappé chutou e o Real Madrid ganhou de 1-0. Então, é difícil também, porque e o Mbappé tinha acabado, eu acho que, de entrar também. Aí, tipo, aí fica difícil pro Endrick também,
uma vaga assim no Real Madrid. E eu também falei que, pô, entrar no Real Madrid sendo brasileiro e ainda jovem, vai ter que ter vai ter que ter a calma que o Vinícius Júnior teve ao longo desses tempos de se tornar o Vini Júnior que a gente conhece de hoje, né? Então, o Endrick, eu acho que vai ser uma boa ele ir pro Lyon, só que o time do Lyon é limitadíssimo em questão, você tipo, tá treinando com Bellingham e tal, e vai encontrar um jogador aí do Lyon que é completamente ruim da bola, entendeu? Sim. E É, aí, e são os aí, riscos. mas é a chance de ele ser protagonista no time, né? Então, Acho que pode ser. Então, pensando, quer dizer, colocando um pouco a coisa assim num terreno mais plano, mais simples e tal, em termos de decisão, como é um momento crucial, eu estou chamando, né, de momento crucial na carreira dele, essa transferência pode ser positiva, porque ele pode aí então ter condições de jogar e efetivamente jogando a gente tem condições de dizer até onde ele, porque até agora a carreira dele é uma carreira muito mais midiática de espetáculo, de momentos uhum, fortuitos do que de sequência de jogos. Ele não tem uma temporada nem pelo Palmeiras, uma temporada sim. seguida, assim. Quer dizer, um jogador muito badalado, mas que ainda você não tem uma temporada dele para dizer, olha, não é? Que é aquela coisa das marcas. Então, em 57, o Pelé, com 17 anos, foi artilheiro do Campeonato Paulista, com 17 anos. Com 18 anos, o Pelé também foi artilheiro do Campeonato Paulista. Mas também em 58, ele Uhum, marcou 58 gols. Então, quando se começa com essa badalação, você vai pensar, bom, o Endrick marcou mais de 50 gols. Em que temporada? Pelo Palmeiras, pelo Real Madrid. Então ele vai marcar 50 gols pelo Lyon. Então, eu sou bastante, e eu falo assim de modo não é, bastante forte isso, porque essas comparações, para mim, elas têm um efeito extremamente ruim na cabeça do jogador. uhum. Ele Ah, agora imaginar que. vamos falar Diga. agora de Flamengo, que a gente tinha esquecido de falar de Flamengo também. E Flamengo e os palpites. Flamengo, falta Flamengo e os palpites ainda, mas tá 30 minutos de podcast. Mas falando de, Depois você de corta Flamengo, as partes que você. eu vou Aí cortar, fica eu vou muito. cortar algumas partes. Corta. Vou Uhum. cortar algumas partes. Em questão de Flamengo, o que você achou do jogo do Racing também? Jogo 0-0 com uma expulsão duvidosa do Plata. O que você achou? Eu achei que o Flamengo foi, dentro das circunstâncias do jogo, novamente as circunstâncias, extremamente bem. É, o Flamengo é um time, já falei aqui, né, bastante regular. Não é propriamente um time, ao contrário do Palmeiras, eu vejo assim, não é propriamente um time confiável. E nas circunstâncias do jogo, conseguir empatar e sair né, do jogo na Argentina para a final da Libertadores foi realmente um feito heróico, vamos assim dizer, Uhum. do Flamengo, né? É, não sei, eu vejo o Flamengo da seguinte maneira, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores. É uma equipe que pode muito mais do que tem realizado, mas também é uma equipe que, se você não tiver uma expectativa muito alta, não dá para dizer que o Flamengo não possa ter resultados, como, por exemplo, agora eu vi, né, alguém dizer que o Palmeiras já é favorito na final na Uhum. Libertadores. Quer dizer, bom, acabou o jogo, quer dizer, esse entusiasmo é um mês, em um mês, não é? Muita coisa pode acontecer. Cada jogo tem as suas circunstâncias próprias. Então, o jogo vai ser em Lima Sim. ou está se cogitando vir para o Brasil. Vindo para o Brasil, vai ser onde? No Maracanã ou no Allianz? Então, quer dizer,
em Lima, sem No o Allianz não calor. vai ser por conta do sintético, né? E eu acho que uma final da Libertadores não pode ser de sintético de maneira alguma. Eu falei da Mas, Aliança só para dizer que o jogo vindo aqui para o Brasil, não é? Seria onde? sim. Maracanã? Se vir para o Brasil, para o Maracanã, você tem um fator, não é, extremamente favorável para o Flamengo. Ixi, Caí. Calma E aí. caiu sua imagem aí, Lucas. Pode ir falando. Eu acho que o Flamengo, não é? Ele Uhum. vai ao longo até o final dessa temporada. Eu não tenho qualquer prognóstico em relação a ele pode, não é? De repente levar esses dois títulos, brasileiro e a Libertadores, e pode naufragar nos dois, dada a irregularidade do time ao longo da temporada. Quer dizer, na verdade, eu acho que o time do Felipe Luiz é um time irregular. Ele não engata, né? Eu acho que o Palmeiras Mas não. o problema o problema do Flamengo é que tá sem Pedro tá machucado, Uhum. tá sem o Pedro, a Arrascaeta diminuiu de produção e tem muitos fatores que não é um time que é constante, o Flamengo. Então Sim. eu acho que, na minha opinião, o Palmeiras é favorito para levar essa taça da Libertadores. E eu sou ruim de final, tá? E quando eu chuto que um Chuta. time vai ganhar a final, perde. Não, mas coincidência. Agora, não sei. Então você tem mais 8 jogos, 9 jogos, não é? Para terminar o brasileiro. É, e eu acho que o brasileiro ele pode, para esses dois times que estão ali cabeça a cabeça é, nessa, nessa, nessa edição, nessa temporada do brasileiro, Uhum. os resultados do brasileiro eles podem determinar, não é, como cada equipe vai se postar no jogo na final da Libertadores. Bom que você falou de brasileiro. Agora é palpites do Humberto, né? Tá bom. Então Diga. vamos falar de Cruzeiro e Vitória, o jogo desse sábado. Eu sou mais Cruzeiro, embora o Cruzeiro tem uma outra equipe que não consegue, não é, ter força suficiente para. Mas vamos assim dizer, eu torço para o Cruzeiro porque uma das minhas torcidas é para que, além de Palmeiras e Flamengo, o Cruzeiro não perca o contato com esses dois times na liderança. Então, eu torço para o Cruzeiro, mas também aposto que o Cruzeiro hoje é melhor e pode vencer o Vitória. Empate, eu acho empate. Empate do Cruzeiro. Santos e Fortaleza, o jogo dos esperados. Santos. Eu acho que o Eu Santos. acho que carinha de empate também. Ah, Cruzeiro. tá, mas eu tô falando agora como torcedor, né? Torcer pro Santos, né? Mas eu acho que o empate pior pros dois. Mirassol e Botafogo, mas o Mirassol em casa que não perdeu ainda neste Brasileirão. Boa E oportunidade. o Botafogo empatou também com o Santos na Uhum. rodada anterior. Eu acho que eu vou de Mirassol. Eu vou de Botafogo. Um bom momento pro Mirassol perder. Flamengo e Sport. Então, né? Flamengo e Fortaleza, não crie que o É, Flamengo pode Flamengo e perder. Fortaleza foi. Ninguém Não crie esperava. Não creio que o Flamengo perderia. Eu achei que seria um jogo difícil, seria 1-0 para o Flamengo. Né, poderia, no desastre, o jogo terminar empatado contra o Fortaleza. O Flamengo conseguiu perder. Então, não será surpresa para mim se o Flamengo conseguir perder do Sport. Hum, eu acho que vai ser Flamengo. Vai ser Flamengo. O jogo é porque o Flamengo em casa é diferente, então eu acho que vai ser o Flamengo. Esse jogo vai ser difícil, hein? Ceará e Fluminense.
É, Ceará e Fluminense? Ceará e Fluminense. Fluminense, os Fluminense têm ascensão, o Ceará está em declínio. O Ceará não corre o risco, né, até onde eu vejo, de entrar na zona da degola. Mas ele É, começou razoavelmente. Ele começou numa zona intermediária, mas não conseguiu ter fôlego e começa a declinar bem, né, nessa reta final do campeonato. E o Fluminense está com uma campanha razoável, mas com resultados bastante. Quando se espera menos, ele consegue resultados bem positivos. eu acho que vai ser Ceará 1-0, gol de pênalti, É, porque o Ceará foi prejudicado na rodada passada, então eu acho que vão ajudar o Ceará nessa rodada. tá bom. É, Bahia e Bragantino. Bahia. Bahia. Bragantino decaiu muito. O Bragantino é outra Caiu equipe que muito, decaiu caiu muito de bastante. produção. Não consegue fazer uma temporada, não é, que dê confiança, que vá, não é, terminar bem o campeonato. Inclusive, é outro time que não entra na zona da degola, mas que faz tempo que não faz uma boa partida. Corinthians e Grêmio. Corinthians. O Corinthians é outra equipe de alternâncias, não é? Mas eu sou mais Corinthians. O Grêmio também é Empate, outro. empate. Eu acho que vai ser empate esse jogo aí. Tá bom. E essa daqui, né? Perda de tempo. Juventude e Palmeiras. Jogo dos Então, verdes. digamos assim, condições normais de pressão e temperatura. Não, agora, sério. Condições normais de pressão e temperatura, o Palmeiras não esperaria menos de 5 do Palmeiras. Só que tem um detalhe: o Palmeiras jogou contra o LDU uma partida extenuante. Sim. Então, existe uma coisa no futebol que é sempre desprezado, ou invariavelmente desprezado, quando se fica nessas coisas de tática, não sei o quê, que é o psicológico, é o mental, que é o cansaço mental quer dizer, você desligar, quer dizer, o jogador não é uma coisa automática. Ele saiu, então assim, claro, não estou aqui torcendo contra, né? Mas o que eu disse, condições normais de pressão e temperatura, 5-0 para o Palmeiras. Nas circunstâncias, não será surpresa para mim se o Palmeiras conseguir vencer por 1-0 ali jogando muito mal. Como jogou mal contra o Cruzeiro, né? Time Jogando reserva. mal. Eu acho que vai ser time reserva do Palmeiras, 1-0 Palmeiras. Então eu acho que o Palmeiras, né, tem, e o jogo é aqui, então tem esse fator. Mas eu não seria. Então, Flamengo e Fortaleza não seria surpresa para mim que algo semelhante, não é, voltasse a se repetir aqui agora com o Palmeiras. Não seria Agora, surpresa. jogo dos desesperados ainda. Internacional e Atlético Mineiro. Internacional ganha, Atlético Mineiro tá muito ruim, é um dos favoritos para cair. Para mim também o Atlético Mineiro é um dos favoritos para cair, é triste, mas está ali, né? Fazendo todo o esforço possível para ele e o Santos, né? São duas E, equipes que e, estão e, fazendo va- tudo e vai, possível. ser, vai ser campeão da Sul-Americana ainda. É, mas eu não falei nenhum empate até agora, então para esse jogo em especial, né? Um empate É bom seria para muito ser bom. empate esse jogo também, mas eu acho que vai ser 1-0 Internacional. Tá, Pelo desgaste que é uma partida contra o Independente Del Valle, né? tem Então, esse fator, né? Tem esse dado é, do Atlético que o Inter joga com menos, não joga mais tempo, né, para preparar a equipe e tal. Embora não sei, os dois times estão mal. Então, não dá para dizer muita coisa, né? Eu acho que qualquer resultado, mas um empate. e aí, o jogo que eu acho que vai ser uma goleada nesta rodada, Vasco e São Paulo, Vasco 4-0. Vasco Opa, 4-0. você tá terrível em relação ao São Paulo. É outro Terrível. jogo. Terrível a gestão de São Paulo, pô. Pois Isso que é é, terrível, merece. tenebroso. Tenebrosa.
O Vasco realmente. Eu acho que a equipe mais Em São surpreendente. Januário, tá? É, a equipe mais surpreendente nessa segunda, né, nessa etapa do Campeonato Brasileiro é a equipe do Vasco, os últimos Uhum. resultados do Vasco. Então, a gente sempre fala aqui sobre essa questão do favoritismo, e eu sempre sou meio cauteloso em relação ao favoritismo, né? Mas no caso aí, para mim, o Vasco é o favorito, digamos assim. Eu, o time de São Paulo tá realmente uma draga, não dá para acreditar como o time conseguiu chegar onde chegou. Pra mim vai ser 4-0 Vasco. Eu não sou E tão exagerado, mas eu sou mais que Vasco. isso, você vai ver. Eu vou cortar bem essa parte aqui, falando que vai ser 4-0 Vasco. Ah, tá bom. Ou pode ser mais, tá? Pode ser mais ainda. Então, o podcast se encerra por aqui. Muito obrigado, Humberto, e muito obrigado a você que nos assista. Obrigado, Lucas. Obrigado a todos. Então, até a próxima.